podcast Papo de Clínica, tudo que um bom médico precisa ouvir. Fala galera do Papo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Papo de Clínica. Hoje vamos para o nosso episódio número 7, Psiquiatria Forense. Meu nome é Dante Raglione, sou médico intensivista e lembrando que esse podcast é uma parceria com o pessoal da Medway. A Medway, pessoal, é a empresa que tem os melhores cursos preparatórios aí para quem está querendo prestar R1 em São Paulo e também para quem está querendo prestar o R3. Hoje eu estou aqui com a convidada, a doutora Emi Mori. A doutora Emi, ela é psiquiatra forense. Você quer se apresentar um pouquinho aí, Emi, para o pessoal? Claro, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Hoje estou me sentindo aqui em casa. O Dante foi colega aí que fizemos faculdade juntos, diretoria da Atlética. Bom, meu nome é Emi, eu vim falar um pouco aqui sobre psiquiatria forense. A minha formação é como psiquiatra e depois eu fiz uma subespecialização dentro da área de psiquiatria. Então, essa ideia hoje é contar um pouquinho para vocês como é que funciona essa área forense. Que bom. Bom, seja bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho, Emi, então, assim, como que foi essa escolha pela sua carreira, desde a faculdade até a sua subespecialização em psiquiatria forense? E conta pra gente efetivamente o que é a psiquiatria forense. Acho que provavelmente teve alguns ouvintes aqui que nunca ouviram falar esse termo, né? Você quer contar um pouquinho pra gente como que foi a sua formação e como que é essa especialidade, então? Claro, vamos lá. Falando um pouquinho, assim, sobre o meu período da formação, da graduação na faculdade, né? Eu acho que eu segui aí um caminho um pouco atípico, porque eu nunca, desde os primeiros anos da faculdade, assim, eu nunca me encaixei muito, assim, dentro do contexto médico, né? Eu entrei, não era exatamente o que eu estava esperando, e eu não gostava, assim. Eu sei que os primeiros anos são mais complicados, o curso básico, mas eu não gostava. Então, foi muito tempo, assim, ao longo da minha graduação, lidando com esse lugar, assim, né? Puxa, será que vai melhorar? Será que um dia eu vou ter mais interesse? Mas definitivamente não era algo que me atiçava, assim, o interesse logo de início. Então, quando eu me formei, veio aquele período, né? E agora, para que especialidade eu vou, qual residência eu vou prestar, assim, a psiquiatria surgiu meio que como uma aposta, na verdade. Até aquela brincadeira que fala assim, o psiquiatra, ele não é médico, né? Ele é outra coisa, mas não é médico. Então, eu falei, de repente, pode ser o lugar que eu me encontro. Então, foi nesse lugar um pouco assim, no escuro, né? Vamos ver o que essa especialidade. E no final foi o lugar que eu mais me encontrei, assim. O exercício da psiquiatria tem, apesar de ser uma especialidade médica, tem muitas questões muito específicas, assim, diferente da medicina clínica médica, assim. Você tem que reaprender a fazer uma anamnese, você tem que aprender a fazer um exame psíquico, assim, é muito específico, envolve conhecimentos de outros saberes. Então, você vai usar filosofia, você vai aprender ciências sociais, ciências humanas no geral, assim. Então, é um lugar muito diferente. E foi aí que eu acabei me encontrando. E a psiquiatria forense, assim, também quando... na faculdade eu nunca tinha escutado falar dessa subespecialidade e eu fui saber um pouco o que era entrar em contato no meu terceiro ano de residência. A psiquiatria são 3 anos de formação e no último ano a gente tem eu me formei ali no Instituto de Psiquiatria, que é vinculado ao Hospital das Clínicas da USP. São 3 anos e no último ano a gente tem um estágio em psiquiatria forense, que é o NUFOR, né, do Núcleo de Psiquiatria Forense do IPQ, do qual eu sou parte, também eu sou membro hoje, mas a gente passa 6 meses nesse estágio, então a gente tem contato com a prática de perícias, de aulas, e foi ali que eu comecei a ouvir falar, né, dessa especialidade, assim. Mas me chamou muito a atenção. Na época, assim, eu me interessei bastante, porque além de todos os desafios que é você entrar na psiquiatria e aprender um outro tipo de prática e condução dos casos, a psiquiatria forense colocava um desafio a mais, que é lidar com esses casos que o psiquiatra lida, mas quando existe uma conversa, uma relação com o âmbito jurídico, assim. E claro, para você, até uma coisa que meu chefe ali do NUFOR fala, para você ser psiquiatra forense, tem que ser primeiro muito bom psiquiatra.
Então, você precisa saber muito de psicopatologia, condução clínica dos casos, mas aí a gente entra numa outra área. E a psiquiatria forense, assim, contando um pouco o que a gente faz na prática, né? Então, a gente pode definir assim, é tudo que tem relação, é todo paciente que vai ter algum tipo de conversa, de relação ali em âmbito jurídico. E isso pode ser no âmbito criminal, pode ser no âmbito civil, de guarda de filhos. Então, é todo paciente que tem um transtorno mental ou a suspeita e está envolvido em alguma dessas questões. Na prática, o trabalho mais conhecido do psiquiatra forense é como perito. A gente chama perito, assim, a pessoa que o juiz confia porque ele tem um conhecimento específico que o juiz não tem. Então, ele precisa de ajuda de um perito, né? Esse perito, ele vai ajudar o juiz na condução de um caso em que há suspeita que a pessoa tenha um transtorno mental. Então, por exemplo, eu sou perita criminal do IMESC, que é o Instituto de Medicina Legal e Criminologia do Estado de São Paulo. Ali eu atendo réus, eu atendo periciados, né? A gente não chama de paciente, que cometeram algum tipo de ato delitivo, estão respondendo, né? O processo ainda está em andamento. E em algum momento o juiz levanta suspeita, ou alguma das partes, ou o Ministério Público levanta suspeita. Olha, eu acho que ele tem um transtorno mental. E acho que esse transtorno mental pode ter influenciado no crime que ele cometeu. Então, é o momento que eu vou ali, eu sou chamada para avaliar e dar o meu parecer, né? Colocar a minha avaliação. Ele tem ou não um transtorno? Esse transtorno impediu com que ele entendesse por completo, conseguisse saber o que ele estava fazendo, né? Mas isso é um dos exemplos. Na prática, eu posso trabalho também com processos de guarda. Existe um casal disputando a guarda de um filho e começa a acusação que a mãe tem transtorno mental e não seria capaz de maternar, ou o pai tem um transtorno mental, e isso vários âmbitos. Então, trabalhista, né? A doença que o periciado desenvolveu foi por conta do trabalho. Também sou eu a pessoa apta ali a dar essa avaliação para o juiz. Perfeito. Então, você falou bastante coisa, eu tenho algumas perguntas aí para a gente destrinchar um pouquinho melhor. E eu vou começar lá da época da faculdade, né? Que você falou que tinha bastante dúvida em relação à sua escolha de carreira, e aí você, durante o período que você estava no terceiro ano, você foi diretora da Atlética, né? Quanto você acha que fazer essa extensão acadêmica te ajudou nessa decisão de carreira? Perfeito. Em relação à Atlética, eu tenho plena certeza que se não fosse não só o ano de diretoria, mas a minha vinculação no geral com a Atlética, eu não teria seguido no curso, assim. Como eu disse, a minha trajetória na medicina foi bastante atípica, diferente de outros colegas, assim. Então, por ter muito essa dúvida e não saber direito por que eu estava ali, a dúvida, será que eu quero ser médica? Será que eu tenho capacidade disso, né? Se tornou era uma angústia muito grande ao longo dos primeiros anos. E participar da Atlética foi um laço que tornou possível, assim, eu seguir no curso, né? Foi um lugar uma possibilidade de pertencimento, de acolhimento, de me entender parte, assim, do curso. Por mais que, puxa, eu não gosto tanto, efetivamente, ainda das matérias em si, tenho dúvidas, assim, aquilo me fez entender, eu sou parte também do curso da graduação, né? Eu sou parte do curso da medicina. Então, isso foi essencial, assim, talvez eu não tivesse tido nem a chance de descobrir que eu poderia encontrar algum outro caminho, assim. E até para quem está, assim, ouvindo, escutando, é estudante de medicina ou acabou de terminar a graduação e está na dúvida, assim, da residência, o diploma que a gente tem dá uma possibilidade, abre uma gama infinita, né, de possibilidades para o que você pode fazer na vida. Então, isso é uma coisa que eu queria ter escutado, né, quando eu estava na graduação, e que eu escutei vindo pela Atlética, né, pelas pessoas atléticas, assim, não, mas são inúmeras possibilidades, sabe? Você vai encontrar algum caminho que faça sentido, você vai encontrar o seu nicho, assim como eu encontrei na psiquiatria forense, entendo hoje que é um lugar que eu gosto muito, que eu sou uma boa profissional, né? Então, esse laço foi muito importante.
E eu acho que na atlética, um outro ponto também curioso é que eu entendia como assim, você entrando na faculdade de medicina, um curso integral, é como se a sua identidade é aquilo, assim. Não existe uma outra possibilidade de... Você é médico, você está se formando na medicina. E ali na atlética, eu encontrava atletas tão excepcionais que eram, enfim, federados, que jogavam em um nível tão excepcional, assim, de esporte, e depois eu encontrava ele no hospital, e eram ótimos médicos, super bons professores, assim, então isso me fez um pouco ampliar essa ideia, sabe? Não é a única coisa que você pode fazer estando no curso, assim. É muito legal, a gente sempre fala isso, né, o pessoal que está escutando a gente, de que a própria medicina, ou o próprio estudo, não é aquilo só na sua vida. Então, se você faz alguma extensão acadêmica, seja atlética, centro acadêmico, departamento científico, isso traz uma importância para a sua vida, como trouxe para mim no sentido de ela, a partir disso, decidir continuar no curso de medicina, a partir disso se achar na psiquiatria e depois na psiquiatria forense. Vamos destrinchar um pouquinho melhor agora a parte da psiquiatria forense, porque eu acho que é um tema que ainda gera bastante dúvida. Você diz que que pode atuar, né, em diversas áreas do direito, então direito civil, direito trabalhista, direito penal. É a dúvida se o periciado ele pode ou ele não pode ser punido nos termos da lei, ou seja, se ele é imputável ou inimputável, né? Então é aquela história, aquele exemplo de uma pessoa que foi lá e cometeu homicídio, e aí a defesa geralmente alega insanidade, né? E aí isso vai ser periciado por um médico perito e decidido depois pelo juiz se o criminoso em si ele pode ou não pode ser julgado como um cidadão comum, né? Você quer explicar um pouquinho melhor como isso funciona exatamente? Se é só isso realmente? Ou se você tem alguns outros exemplos que você conseguiria explicar para a gente que talvez façam mais sentido assim para o meio médico ou para o próprio leigo que esteja escutando a gente. Ok, claro. Especificamente, assim, quando eu falo de forense, acho que o que mais gera interesse é essa parte criminal mesmo, assim, né? Até tem-se a ideia, assim, que o meu trabalho deve ser como trabalhar no CSI, no Mindhunter, mas a área criminal é especialmente muito interessante. E essa é uma segunda dúvida que surge, assim. Mas, puxa, então as pessoas alegam que elas têm um transtorno mental para se livrar da responsabilidade. E você até trouxe já 2 termos técnicos, assim, que poucas pessoas estão acostumadas, que é o imputável e inimputável. Então, a gente entende pela lei brasileira, que a pessoa ela pode ser responsabilizada pelo crime se ela tem discernimento para entender o que ela fez e para controlar suas vontades, né? Se ela por alguma questão de transtorno mental ou pela questão, por exemplo, da idade, né, pela questão da maioridade penal, não tem esse discernimento completo, a gente entende que ela não pode ser totalmente responsabilizada. E isso colocando nos casos de doente mental, se ele não pode ser responsabilizado, o que ele precisa é de um tratamento. Então, por isso que a gente chama, a pena é para quem pode ser responsabilizado e medida de segurança seria para quem não pode ser totalmente responsabilizado e vai para um tratamento. Dá um exemplo, assim, um paciente que eu atendi, que ele foi acusado de matar a esposa a facadas. O paciente, até eu me confundi aqui, o periciado que eu atendi, né, eu estava no CDP de Pinheiros, ele foi acusado de matar a esposa a facadas. Ele estava em casa e alegou que teve quando eu fui avaliar, ele estava acompanhado de um médico, que ele teve um surto psicótico induzido por uso de cocaína. Então, ele contava que a esposa, que ele começou a ver, ele olhou para a esposa e viu um lobisomem, a imagem de um lobisomem, e foi atacar a esposa e por isso que matou. E ele já tinha um histórico de outras, assim, de um comportamento um pouco agressivo, que chamava um pouco a atenção nessas questões, assim, com a esposa. E aí a primeira coisa que você pensa é assim, puxa, ele tá com um cara que tá querendo se livrar, assim, né? Tá muito estranho forçar esse lugar do transtorno psicótico, mas para colocar, quando a gente faz a avaliação, não é só o que o periciado ele tá alegando, né? Então, no caso dele,
Um dia antes, ele tinha tido um episódio de overdose de cocaína, ele tinha documentos médicos mostrando que ele fazia acompanhamento por um quadro de dependência grave. Nesse dia anterior, ele estava ali no relatório que ele teve sintomas psicóticos. Então, assim, tudo que ele tinha de documentos, e boletim de ocorrência e relatos de testemunhas corroboravam que naquele momento que ele cometeu o assassinato, ele não estava de posse de todas as faculdades mentais, né? Ele não conseguia entender ou se controlar por completo naquela situação. Então, naquele sentido, a gente entende que ele não tem como se responsabilizar. Ele precisa, sim, seguir tratando, né? Mas o que também as pessoas se confundem é que não é como se ele não recebe uma pena, ele não acontece nada, né? Como se, então extingue o processo e ele volta para a vida normal. Não, ele vai ser obrigado a se tratar. E muitas vezes pode ser indicado um tratamento em regime de internação. Na lei brasileira, o regime de internação, o prazo máximo pode ser 30 anos. Então, não é como, assim, ele recebe a pena, ele pode ter uma progressão e ir para semiaberto. Ele pode ficar, eu já trabalhava também em Franco da Rocha, que é o hospital de custódia, periciados que estão lá há 30 anos. Então, na verdade, não é, assim, melhor, não é uma forma de você se livrar, alegar essa doença, alegar necessariamente uma doença mental, né? Existem muitas especificidades, assim. E é comum quem comete crime ir por esse caminho de tentar alegar insanidade, e aí, em vez de ir para um presídio comum, ir para um local realmente como Franco da Rocha, em que haja uma reabilitação médica, e vocês conseguem ter um bom discernimento de saber se a pessoa está, entre aspas, fingindo, ou se realmente ela não estava em plenas condições de entender o que ela estava fazendo. Uhum. Não é tão, assim, uma coisa tão corriqueira, tão comum se alegar não tendo transtorno. Então, dos que eu avalio, uma porcentagem pequena que a gente fala, puxa, não tem nenhum diagnóstico. O que a gente acaba vendo mais sendo alegado são alegações de dependência química. Porque existe um incidente de insanidade, que é para saber se tem um transtorno mental ou não, e um incidente de dependência toxicológica. Então, nesses casos, ele foi acusado de tráfico. Aí a defesa entra alegando que ele tem um quadro de dependência. E muitos desses periciados não têm nenhum documento que comprove um transtorno antes ou que comprove que ele fazia tratamento, né? Então, nesses casos, a gente até vê um pouco mais. Mas, no geral, a gente não vê tanto, assim, sabe? Os que eu avalio para no CDP de Pinheiros, os réus presos, são pessoas, na verdade, que, inclusive, no momento que eu estou avaliando, estão em um quadro psicótico, sabe? Que precisariam de um tratamento, assim, imediato de internação, né? E também por conta disso, às vezes é mais interessante em termos de uma atuação jurídica, ele vai cumprir a pena, depois bom comportamento, consegue progressão, em menos tempo ele já consegue para um semiaberto aliviar, do que ele ser indicado que ele seja internado, assim, né, no hospital de custódia. Entendi. Então, isso é o que falam realmente é verdade, né? Que às vezes é melhor ser condenado à justiça comum e receber a pena mesmo e cumprir toda a progressão de pena na justiça comum do que ser internado mesmo sob custódia, né? Exato. E até é engraçado que em alguns casos que a gente atende, o periciado está claramente psicótico, com um episódio de uma crise, né, do transtorno mental, e ele tenta me convencer de que tá tudo bem, que ele, não, eu tô ótimo, eu tô super normal, não tenho nenhum problema, né, para evitar que siga para esse caminho de indicar uma internação. E quanto à questão da simulação, né, do tentar mentir, a gente fica, às vezes, conversando ali com o periciado por 30, 40 minutos, mais tempo se precisar. É muito difícil que ele consiga simular, fingir um transtorno mental naquele tempo todo de entrevista, assim. Não é tão simples, porque o exagero também a gente consegue facilmente ver que não está se encaixando. São sinais e sintomas muito específicos, assim, né? Então, para a gente que é já treinado, é muito difícil que eles consigam simular, assim. É legal você comentar isso porque a concepção que a população tem é justamente a contrária, né? De que, não, eu vou lá cometer um crime muito grave, eu vou alegar insanidade e aí eu vou escapar. E agora você conseguiu esclarecer pra gente que não é bem assim.
Bom, eu queria trazer um caso. Aqui, Amy, a gente sempre traz um caso para discussão, para os ouvintes tentarem entender um pouquinho melhor do assunto que o nosso convidado é especialista, né? E aí eu trouxe um caso que é extremamente polêmico na justiça brasileira e que é uma exceção, né? Que é o caso do Champinha. O Champinha, não sei se o ouvinte sabe, ele é um criminoso que foi preso aqui na região metropolitana de São Paulo depois de estuprar e matar um casal de adolescentes. E ele foi preso e continua sob custódia até hoje, mesmo naquela época sendo menor de idade, né? Então é um caso excepcional na justiça brasileira, porque a justiça, em sendo menor de idade, ela só permite que o acusado, que o condenado, fique apenas 3 anos sob custódia da justiça. Você quer comentar um pouquinho, Emi, sobre esse caso especificamente, sobre qual que é a sua opinião em relação a ele? Claro, claro. É um caso que chamou muita atenção, até hoje é marcado pela gravidade com que foi feito o crime, né? Então, o Champinha, junto com, acho que eram mais 3 outras pessoas, eles sequestraram esse casal de adolescentes, né? Ela foi torturada, ela foi estuprada, depois ela foi morta, assim. Então, é muito tenebroso, assim, as condições que aconteceram, né? Esse crime. E o Champinha, na época, ele tinha 16 anos. 16 anos, ele foi preso, né? Ele foi para a Fundação Casa. É um caso que toda a condução dele existem muitas excepcionalidades, assim, exceções da justiça, mas em termos psiquiátricos, ele passou por algumas avaliações periciais, né? Alguns peritos criminais fizeram avaliação dele, tanto do IMESC, o próprio NUFOR também foi convocado para fazer uma avaliação. O principal ponto que fica quando a gente se depara com casos assim tão graves é aquela ideia, puxa, uma pessoa não pode ser normal, uma pessoa que faz isso, né? Ela deve ser doente, não é possível. É quase uma coisa que a gente não consegue admitir que uma pessoa seja tão ruim, cometa algo dessa gravidade e não tenha algum problema, né? É quase uma forma de separar. Isso aqui não sou eu. Ele é outra coisa, ele é um doente, ele é um psicopata, né? Para fazer esse tipo de crime. A questão é que com o Champinha, os laudos periciais, eles não necessariamente contraditórios, mas eles trazem avaliações diferentes, não é tão claro que existe um transtorno mental. Então, para ele foi considerado, levantada a hipótese de um déficit cognitivo, de um transtorno antissocial, que não é exatamente psicopatia, mas dá para a gente colocar nesses termos para ficar mais fácil aí de se entender. Mas tudo ficava um pouco nos limites da nuance, assim, né? Mas o ponto que também gerou muito, muito debate primeiro tem toda a questão, acho que do debate do que se fazer com uma pessoa que comete um crime dessa gravidade. A gente não tem uma resposta ainda como sociedade. Tanto que foi uma época que foi discutido sobre muito debatido a redução da maioridade penal, se é isso que deveria ser feito, porque daí ele cumpre o tempo da fundação e ele não é solto. Existe uma manobra jurídica e hoje ele está numa unidade experimental de saúde. Ele é curatelado pelo Estado, então a responsabilidade do Estado nessa unidade de saúde, continuando ali em regime de internação, né? Mas a ideia também é que, assim, a psiquiatria não vai dar conta de dar todas essas respostas para casos assim. É mais fácil dar até algum alívio, assim, algum alento na angústia de falar, bom, ele fez isso porque ele é doente, ele tem algum problema, né? Mas a psiquiatria não dá conta. Tanto que ele foi considerado que tem um transtorno em alguns laudos, mas mesmo assim, o quanto isso teve relação ou não com o crime, o quanto ele podia ou não se responsabilizar ou não, aí é um outro ponto também. A gente trabalha, é um caso que está bem limítrofe. E eu acho que o último ponto é que também, mesmo definindo no laudo pericial, não se define já de imediato, então, o que tem que se fazer com ele, né? Não é porque a gente entende que ele não tenha um transtorno como um dos laudos periciais que, então vocês estão falando que ele tem que ser solto, que ele tem que voltar para a sociedade. Mas não é exatamente isso. Esse é um outro ponto que gera algumas dúvidas e polêmicas, né? Como se o nosso laudo fosse definir se ele vai ser solto, se ele vai ser impune, né? Se ele vai sair assim impune dessa situação. Então são várias nuances, assim.
Entendi. É um caso realmente bastante complexo, bastante difícil. A gente, lógico, que todas as vezes que saem esses casos na imprensa, eles chocam bastante, né? E muitas vezes isso é visto de uma forma sensacionalista, preconceituosa. E como eu já falei, às vezes a pessoa tá achando que porque ela foi indicada uma internação numa instituição de saúde, no caso do periciado ser considerado inimputável, que ela vai ter uma vida tranquila, vai ter uma vida melhor. Você quer falar um pouquinho pra gente como que é a rotina desses locais de internação em que essas pessoas ficam? É muito parecido com um presídio em regime fechado? Como que é? Assim, existem alguns, a gente chama, antes eram os manicômios judiciais, né? A gente chama de hospitais de custódias. Um dos maiores é o de Franco da Rocha, que eu passei um tempo, né, durante a minha formação em forense. Mas também existem, só para explicar que existem outros modelos, não necessariamente hospital de custódia, em teoria ele pode ser internado também em uma instituição de psiquiatria, em uma unidade de psiquiatria, né? Mas esses são os mais famosos, assim, dentro da forense. Ali, em tese, é um local que ele vai receber um tratamento, porque a condição dele psiquiátrica está exacerbada, ele está em uma crise, por exemplo, ele está em um surto psicótico e ele precisa ser tratado. Como pensar um paciente na clínica, né? Não, você está atendendo no pronto-socorro, ele está em um surto psicótico, ele precisa ser internado. Na prática, né, quero dizer, os hospitais de custódias, eles se assemelham menos a um hospital e mais a um presídio, assim. É um lugar de restrição de liberdade mesmo. Eles recebem, claro, tem psiquiatras que acompanham, tem toda a equipe, mas é muito mais, não é a ideia de como se fosse um hospital. Tanto que hoje a gente está nessa polêmica e nesse debate sobre a extinção dos manicômios judiciais, né? Que em tese isso já está em andamento, assim, em 6 meses tem que parar de internar e depois... Não, a gente não sabe ainda direito como se encaminha, porque em teoria como é que você oferece um local para tratamento que tem características mais asilares do que de um tratamento, né? Então, também não é assim, mil maravilhas o local que ele vai ser internado, né? Tanto que acabam indo para lá os periciados que cometeram atos muito graves ou tem uma questão de agressividade, impulsividade importante, assim. E como que é o contato com esses réus, com esses criminosos no seu dia a dia? Você sente medo de ter contato com eles? O fato de você ser mulher, isso atrapalha um pouco? A gente sabe que esse é um ambiente que é tradicionalmente dominado por homens. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Se existe realmente um machismo estrutural em relação à própria psiquiatria forense como um todo? Sim. A psiquiatria forense, no geral, é isso que você colocou, é um ambiente majoritariamente masculino, assim, existem mais homens trabalhando nessa área. E o curioso é que quando eu decido ir para a área forense, de onde mais vem o questionamento, assim, de familiares e colegas, né? Eu sempre fui muito bem recebida, especificamente na área da psiquiatria forense, fui muito privilegiada, assim, nisso, muito bem recebida, super respeitada, assim, pela minha atuação profissional. Mas vem esse questionamento das pessoas de fora, assim, do tipo, puxa, pra que você vai fazer isso? Pra que uma mulher vai se dispor a ficar entrando no presídio e trabalhando lá? Sabe? Você tem formação como médica. Qual a necessidade disso? Você vai trabalhar com pessoas perigosas, com criminosos que cometeram crimes, atos delitivos horríveis, assim. Então, isso foi curioso que veio muito mais de fora. Mas a minha rotina, por exemplo, eu vou pro Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, né? Então, eu chego lá, eu tenho a minha agenda... eu passo pela portaria, assim, eu só preciso fazer um raio-x, eu não passo por nenhum tipo de revista íntima. Não posso entrar com celular, então ou o celular fica ali no carro ou fica ali num armário antes de você entrar. Mas também, assim, sempre fui muito respeitada naquele ambiente, de chegar, assim, eu acho que vem de um lugar, né, que a gente sabe, hierárquico, de respeito da figura médica, né? Então, isso é um ponto que a gente tem um privilégio, né, nesse sentido. Mas, então, eu passo por essa raio-x, entro no lugar...
A sala onde eu faço as avaliações são ali nas celas mesmo, né? Então, eu passo pelos réus que estão presos e eu vou lá na cela, na área das celas. Eles vêm acompanhados de agentes penitenciários. Então, fica eu e o periciado, e o agente geralmente fica ali na porta, né? Mas é curioso que, assim, eu me sinto mais segura fazendo as perícias ali no CDP do que eu já me senti atendendo em pronto-socorro porta aberta de psiquiatria. Sabe, em várias situações em pronto-socorro, eu me senti muito mais exposta, assim, muito mais insegura do que naquele local. Ali, no final, é um lugar muito controlado, né? É claro que pode acontecer algo totalmente imprevisto, uma rebelião, enfim, mas é muito menos provável. Ali é muito mais controlado, né? E como eu tô lidando com os... também vem essa pergunta, né? Assim, mas são pessoas criminosos, perigosos, né? Como é que é lidar? E geralmente eu tô atendendo os periciados que existe uma suspeita de um transtorno, assim. Então, às vezes é muito claro que eles estão ali, tem um quadro de esquizofrenia, tem um quadro de um déficit cognitivo importante. Então, eu nunca me senti insegura ou com medo, assim, de atendê-los. Existe uma pequena parcela de porcentagem de os periciados que não têm um transtorno ou são antissociais, daria até para dizer que psicopatas, que sim, mesmo eles, com um agente penitenciário, no lugar controlado, me senti tensa, assim, sabe? Foram momentos de tensionamento, diante de uma pessoa que cometeu um crime muito grave. Então, são mais com esses periciados que dá essa insegurança. Mas, no geral, costuma ser um lugar muito, muito controlado, assim. Legal, muito interessante comentar a sua rotina. Tenho certeza que é bastante diferente, assim, em relação à rotina de outras especialidades médicas, né? Emi, para a gente poder encerrar esse episódio, eu queria que você comentasse para a gente qual que você acha, na sua visão, que é o futuro aí da psiquiatria como um todo, né? A gente tem falado, como você bem disse, aí de uma redução aí de hospitais fechados, de uma psiquiatria mais humanizada como um todo, principalmente nas últimas décadas. E nesse mesmo aspecto, qual que você acha que seria o futuro aí da psiquiatria forense? Vamos lá. Da psiquiatria, assim, acho que o futuro da psiquiatria vai passar por a gente repensar como a gente entende os transtornos mentais, assim. É algo muito nítido que a busca por ajuda de pessoas em um sofrimento psíquico e um sofrimento emocional tem aumentado, né? A demanda por psiquiatras, por profissionais dessa área tem aumentado muito, mas com certeza a gente vai ter que repensar o que a gente entende que é uma doença ou não. Uma pessoa em um sofrimento psíquico, ela pode receber ajuda, ela deve receber ajuda, independente da gente chamar aquilo de doença, independente da gente entender que é um transtorno ou não. Mas a gente tem que tomar um cuidado desse lugar dos diagnósticos, que eles não limitem o que a gente pode entender do paciente, assim. E hoje a gente pensa a psiquiatria, assim, muito operacionalizada, seguindo para o DSM, a CID, né? Um pouco como vem da influência da psiquiatria americana, que vai muito por esses critérios diagnósticos, entender o diagnóstico para daí direcionar o tratamento. Então, esse vai ser um ponto que a gente vai ter que repensar, né? Como acessar para além só do diagnóstico. E um outro ponto que eu acho que vai passar pelo futuro da psiquiatria é a gente entender outras formas terapêuticas para além da medicação, da terapêutica medicamentosa tradicional, que inclui canabidiol, inclui terapias psicodélicas, inclui uma série de outras possibilidades de abordagem que têm sido cada vez mais estudadas, assim, entendidas, levadas de uma forma muito séria, né, mas que tem um perfil de efeito colateral diferente, tem uma forma de atuação diferente do que outras medicações. Então, penso que vai passar muito por esse caminho na psiquiatria. Da psiquiatria forense, ela é uma área em expansão aqui no Brasil, assim, então é um campo que está crescendo muito, assim, até a gente vê pelo interesse que tem surgido nessa especialidade, assim, muita gente vindo buscar ali no Fora, a gente tem um ambulatório às quintas-feiras, pedindo para fazer estágio externo, acompanhar a gente nos ambulatórios, né, e é uma especialidade muito interessante, assim, em termos de o que você pode, como você pode trabalhar para além da psiquiatria. A psiquiatria,
é um tipo de atendimento muito cansativo, né? É quase como se você emprestasse o seu emocional e o seu psiquismo ali. É exaustivo. Então, a psiquiatria forense é a possibilidade de se fazer algo dentro da psiquiatria, mas sem esse lugar esse lugar do atendimento, que é muito cansativo, né? Então, é uma área muito interessante, estrategicamente, para sua carreira mesmo, né? E o futuro da forense, eu acho que vai passar por isso, a gente entender como aqui no Brasil estudar, investir pesquisa, investir energia acadêmica nisso, assim. É diferente nos Estados Unidos, que já é uma subespecialidade muito melhor estabelecida. Aqui a gente está engatinhando. É claro que já existem inúmeros profissionais que trabalham com perícias e são excelentes, né? Mas essa formação mais acadêmica ainda está muito incipiente. Então, o futuro da forense vai passar por esse lugar, assim. Tem muita coisa ainda a ser feita, tem muita demanda por bons profissionais. Fiquei curioso que você comentou que no momento que você está trabalhando com a psiquiatria forense, porque eu acredito que você tenha consultório também, né? Você atenda em consultório. É o seu momento de dar meio que uma relaxada, porque realmente os pacientes que você atende no consultório devem trazer demandas muito importantes, né? Sim, com certeza. Então, hoje o meu tempo é dividido entre consultório, né? Eu clinico aí no meu consultório particular e atuo como psiquiatra forense. O consultório particular, existe um limite que você consegue trabalhar num dia, numa semana, assim. É muito puxado, é muito exaustivo mesmo. E a psiquiatria forense, assim, eu abri minha agenda no CDP, vou passar uma manhã toda lá. Tudo bem, aí eu faço 15, 20 avaliações, né, numa manhã. Mas eu faço avaliação, depois é um trabalho que eu termino de casa. Então, eu sento em casa ali, pego o meu café, minha cachorrinha, coloco no colo e começo a digitar os laudos e finalizo para entregar para o juiz. E você não tem a relação, é claro que eu tenho um dever, um compromisso ético, uma responsabilidade muito importante quando eu faço um laudo, porque eu posso, assim, influenciar muito qual vai ser o rumo do processo daquela pessoa, eu estou entregando o documento para que vai ajudar o juiz a decidir o rumo de processo, mas ele não é meu paciente, tanto que a gente usa essa palavra periciado, não sou eu que depois tenho que acompanhá-lo e definir o tratamento, ver se ele está ou não melhorando, não vai ser ele que vai me mandar mensagem e demandar quando as coisas não estão indo bem, que isso faz parte, né? Não existe um atendimento consultório de psiquiatria sem essas condições. E a forense dá essa outra possibilidade. Terminei meu trabalho, encerrou ali. Eu não sou responsável por aquele periciado, né? Nesses termos do atendimento da psiquiatria. Então, isso, estrategicamente para a sua carreira, é muito interessante, né? Você não depender só de ter que fazer um tipo de atendimento, assim. Perfeito. Então, Emi, muito obrigado pela sua presença. Vou dar alguns recados aqui para os nossos ouvintes. Então, pessoal, não esqueçam de seguir o Papo de Clínica nas suas redes sociais, o @Papo de Clínica no Instagram e o t.me/Papo de Clínico no Telegram. Lembrando que esse podcast é uma parceria com a Medo e que está, inclusive, com vários cursos abertos para você que está querendo passar na residência. Então, a gente está aí aberto com intensivo Enare, está aberto o Intensivo São Paulo. E para quem está prestando agora o R3 e quer estudar nessa reta final, a gente está com o Reviso Outubro, tá? Então a gente volta na próxima terça-feira. É isso aí, pessoal. Tudo de bom.